Fala galera, olha eu aqui com muita alegria trazendo para vocês mais um episódio inédito do nosso podcast. O Brasil tá vendo! E aqui o Brasil tá vendo mesmo. Muita gente, graças a Deus, se inscreveu no nosso canal nesses últimos dias. Uma galera tem compartilhado, curtido, comentado. A todos vocês que têm feito parte do nosso projeto, só gratidão, tá? E você que ainda é apenas um simpatizante por enquanto, tá esperando o quê? É só você clicar aqui no inscreva-se que fica embaixo da tela. E você vai estar por dentro dos nossos episódios tops, muitos convidados especiais que passaram por essa bancada e entregaram tudo. Gente boníssima que passou por aqui e trouxe muita alegria aqui pro nosso podcast. Por falar em gente boníssima, gente, hoje eu tô recebendo um cara aqui que, sinceramente, eu particularmente sou muito fã. Eu vou falar pra vocês que a idade dele nem é tão avançada, mas a carreira é extensa. Ele começou bem cedo e tem muito conteúdo bem legal pra entregar pra todos nós. Então, com muito carinho, eu quero que vocês recebam junto comigo. Seja muito bem-vindo, Felipe Fogosi. Obrigado. Valeu, obrigado. Cara, de verdade, eu quero te receber aqui com muito carinho, que eu sou muito fã do seu trabalho, conheço o seu trabalho há muito tempo. Então, muito obrigado mesmo por aceitar meu convite, viu, Fê? Não, eu agradeço, poxa, eu fico feliz. É sempre bom a gente ter o feedback do público, né? E é isso, né? O artista trabalha bastante para estabelecer esse vínculo, né, com as pessoas ao longo dos anos, aí seja na TV, no cinema, no teatro, agora mais recentemente com meus quadrinhos, com os livros, enfim. Então, para mim é muito, muito bacana sempre saber, né, que as pessoas têm simpatia pela gente, isso é importante. Que legal, olha, e assim, eu apesar de conhecer bastante a sua história, fui dar uma pesquisada, você começou bem cedo, né, Fê? Eu comecei na televisão com 17 anos. Antes eu já fazia comerciais, né? Na verdade, o primeiro comercial que eu fiz, eu acho que eu devia ter uns 3, 4 anos, assim. Mas, obviamente, que não era, né? Não era trabalho, não era profissão. Uhum. Mas, quando eu era adolescente, eu comecei a querer, né? Eu sempre fui cinéfilo. Sempre gostei muito, né, de filme. Meu primeiro trabalho foi numa locadora né, que hoje em dia nem existe mais. Tem gente que nem conhece, nem sabe como funciona. Né? Mas eu queria, de alguma forma, participar, assim, né? Então, fui fazer curso de teatro com 15 anos. Nessa época, eu já voltei, né, a fazer comerciais de uma forma mais ativa, vamos dizer assim. E com 17 anos foi meu primeiro trabalho numa minissérie que chamava Sex Appeal, né, na Globo. E desde então tenho trabalhado, né? E graças a Deus, assim. E assim, essa foi a primeira minissérie e foi já um papel bem intenso. Sim. Né? Porque foi um papel importante, né? Dentro do trabalho. Foi um desafio em vários sentidos, né? Porque primeiro trabalho, assim, eu já tinha alguma, vamos dizer assim, referência, né, por fazer comercial de estúdio e tal, mas é bem diferente você fazer um comercial de 30 segundos do que você fazer um trabalho né, um arco de um personagem, né, de uma dramaturgia e tal. Então, assim, e também né, eu sou de São Paulo, ter que ir ao Rio, né, então tem várias mudanças, contracenar com grandes atores, então foi um aprendizado enorme, e o papel ele era um drogado, um dependente químico, era um desafio, assim, né, também. E assim, tem uma certa também, uma coisa, não é sorte de principiante, mas assim, eu acho que às vezes, até quando você não sabe muito da responsabilidade de um trabalho, do que era, enfim, fazer novela, também você não tem muita cobrança em cima de você, porque, né, depois que eu fui fazer outras novelas, que aí já fala, caramba, as pessoas estão vendo, vamos comentar. Mas o primeiro trabalho, né, principalmente foi uma minissérie, né, que não é simultânea. A novela, depois, enquanto você está fazendo, ela está no ar, né? Certo. A minissérie, você faz ela inteira primeiro e depois que ela é exibida, né? Certo. Então, a minha vida continuava normal, no sentido assim, de andar na rua, né? Eu estava fazendo a minissérie e não tinha... A minha vida pessoal não tinha sido alterada pelo trabalho, né? Então, era tranquilo, assim, né? Depois, na novela Olho no Olho, que eu fui realmente sentir essa coisa de ser pessoa pública e... Enfim, mas
Foi um desafio, no sentido, eu nunca fumei, nunca usei droga, e de repente Imagina, papel... tem que interpretar que Mas situação. foi um desafio e foi uma das coisas que eu acho que fez com que me convidassem, né, logo após para fazer um protagonista, porque a repercussão foi muito positiva, assim, né, tanto dentro lá da emissora mesmo, né, como na mídia, né, teve críticas, né, enfim, jornal e tal, e que o pessoal, né, fico feliz, mas gostou, né, acreditaram no papel, falaram, poxa, esse novo esse novo ator contratado aqui, fez muito bem. Então, para mim foi muito bacana ter feito um papel com uma carga dramática assim, e até hoje, né, porque acho que tá no Globoplay, né? Então, volta e meia tem gente que assiste, uma nova geração que conhece, né, porque tem gente que não era nem nascida quando passou, e de repente fala, nossa, que legal, porque juntou toda uma geração também de atores que começaram, né, juntos ali, né, o Nico Puig, Carolina Dickmann, Camila Pitanga, Daniele Winitz, Luana Piovani, todo mundo foi lançado nesse grandes mesmo trabalho. Nomes, né? Você vê que bacana? Grandes nomes da televisão. Então tem muita gente que às vezes é fã de algum desses atores e tal, e de repente vai ver e vê que tem vários outros ali e fala, nossa, então foi um trabalho muito bacana, eu tenho muito carinho pela Sex Appeal, assim. E assim, não foi seu primeiro contrato. Ali você não. Quando você foi fazer esse trabalho, você já não foi contratado pela emissora, né? Você foi por aquela obra, Foi por assim. obra, Depois, na novela Olho no Olho, que aí eu fui contratado, a gente chama por período, né? Que aí é um período de alguns anos, assim, certo, né? Então, não, mas é isso. Eu acho que todo mundo naquela minissérie foi... Todo mundo era uma aposta da emissora naquela época, né? Isso, uma época muito antes de BBB, antes de rede social, né? Quer dizer, hoje em dia, muitas vezes, a emissora tem outras métricas, assim, né? Para querer lançar alguém, né? Mas naquela época eu sei que depois que me falaram que muito foram os meus comerciais, assim, que me viram nos comerciais, porque tinha uma época que tinha 2 ou 3 comerciais simultâneos no mesmo intervalo, assim, né? Então eu falo, poxa, né, legal esse menino. E aí quando vieram... Porque a minissérie se passa em São Paulo, né? Então eles o pessoal da Globo veio para São Paulo para fazer testes com atores jovens de São Paulo, porque queria gente com sotaque, ou com aquele jeito, né? A cara de São Paulo. E aí procuraram a minha agência, mas eu não sabia que tinha sido por causa dos comerciais. Só depois quando eu já estava trabalhando, que... o Alexandre Avancini, na época, falou que ele era assistente de direção do Ricardo Washington. Falou, poxa, não, a gente tinha visto os teus comerciais e fomos atrás da tua agência, né? Falou, pô, vamos fazer um teste com ele, porque ele é legal no comercial. Tem futuro. Né? Enfim, essas coisas que, né? Tudo tem um começo, né? Muita gente me pergunta, né? Já há anos, fala assim, poxa, eu tenho vontade, né? Como que eu começo e tal. Então, primeiro eu sempre falo, olha, primeiro é estudar, né? Vai ou fazer se engajar com um grupo de teatro amador da tua cidade, né? Mas se puder, vá fazer um curso de teatro, né? Tem uma formação, assim, né? Porque não é só... Né? Hoje em dia tem essa coisa da rede social, de repente ser um influenciador, mas mesmo assim, muitos né? seguidores. Mas uma hora você, se for virar ator, você vai precisar de capacidade técnica, né? Você vai se sentir inseguro se você não tiver... Né, aprendido, inclusive de uma forma sem cobrança, como eu estava falando antes, né, num lugar seguro, num ambiente onde você pode errar, vamos dizer assim, você pode se expor, assim, né, e porque às vezes tem isso também, né, às vezes a Globo já aconteceu isso, né, não vou citar nomes, mas assim, de lançar alguém pela beleza e tal, e de repente a pessoa ainda não estava preparada e depois a crítica vem, entendeu? Então, na verdade, é meio tiro no pé, assim, sabe? Porque, claro, né, você tem que... Aquela coisa, né? A oportunidade, ela vem, você tem que estar preparado para aproveitar a oportunidade, né? Muito bacana, ó. Já é uma dica importante para a galera que está assistindo nosso podcast, ó, né? A galera que tem vontade, que às vezes não imagina como é que funciona, tá aí uma dica muito importante de quem realmente sabe o que está falando, né, gente? E aí, você fez Olho no Olho, e aí você ficou mais um período na emissora. Eu fiquei na emissora direto até... 99, se eu não me engano. Então, daí eu fiquei de 94 a 99, foram um contrato de 5 anos. Aí eu estava fazendo uma peça aqui em São Paulo, se chamava
Qualquer Gato Vira-Lata Tem Uma Vida Sexual Mais Sadia Que a Nossa, uma peça do Juca de Oliveira, que eu também fez muito sucesso. Eu fiz 5 anos essa peça. Caramba! Mas eu ainda estava fazendo por 3 anos essa peça, e aí um sonho que eu sempre tive, nessa época eu estava fazendo faculdade de cinema na FAAP, era morar nos Estados Unidos. Na minha adolescência, quando muita gente vai fazer intercâmbio, né, eu não tinha condição financeira, assim, meus pais tinham, né, se divorciado e tal, e eu não consegui morar fora. Então, nessa época eu já trabalhava e eu sempre quis. Então, eu fui... Não renovei o contrato porque eu passei 2 anos nos Estados Unidos, né, estudando na UCLA, lá na Universidade da Califórnia. Um dos motivos que hoje eu escrevo, na época eu já escrevia de forma mais amadora, né, mas eu queria realmente... Se profissionalizar, né? E foi também, né, a realização desse sonho de ter a experiência de morar fora, que foi muito bacana. Daí, quando eu retornei para o Brasil... Eu retomei a peça, fiz mais 2 anos, né? Por isso que no total foram 5. Logo quando eu cheguei, eu fiz primeiro uma novela no SBT que se chamava... Eu acho que era... Eita, nós! Vamos ver, que é bastante... Era... Eu não lembro agora. Foi muito texto decorado. Mas logo depois eu fiz uma outra novela na Globo que chamava Começar de Novo, né? Certo. Do Antônio Calmon. E... Acho que a Gisele Thier estava nessa novela. A Gisele Thier estava, Vladimir Brista, era um elenco bem bacana, assim. E aí eu fui fazer uma outra novela no SBT que chamava Os Ricos Também Choram. Certo. E aí eu fui contratado pela Record, e aí eu fiquei Foi na época que a Record estava buscando muita gente da Globo, né? Tava basicamente... fazendo ali, né, o departamento de dramaturgia, né? Antes já tinha algumas novelas pontuais, mas dessa vez era um investimento de fazer o REC 9, fazer basicamente o Projac da Record e tal. Então eu fiz uma primeira novela que era A Prova de Amor, que fez bastante sucesso, né? E depois a trilogia dos Mutantes, né? Enfim. Aí Os Mutantes foi um sucesso... Mutantes foi um grande sucesso. Grande sucesso mesmo, eu lembro. E assim, você sabe que quando eu falei para as pessoas que eu conheço, algumas pessoas que você ia vir, uns já falaram da Globo, mas muita gente falou, claro que eu conheço, dos Mutantes. Eu falei, exatamente. Depende da idade, assim. Quem, né, durante os anos 90, basicamente, eu fiquei na Globo, né? Então, quem é um pouquinho mais velho vai lembrar das novelas da Globo, né? Depois dos anos 2000... Da metade dos anos 2000 até metade dos anos 2010 eu fiquei na Record, né? Então já é um pessoal um pouquinho mais novo. E depois, mais recentemente, eu tenho também feito algumas novelas no SBT, aquelas novelas infanto-juvenis como Chiquititas e... Que também é um grande sucesso. Aventura de Poliana, né? Também são novelas surpreendente assim... porque a criançada, né? E agora com a questão de YouTube e Netflix, que está disponível, né? Por exemplo... a Chiquititas e Aventuras de Poliana, volta e meia, a novela já tem algum tempo que a gente fez, mas direto, eu, sei lá, vou no supermercado e tem uma criança que acabou de ver Chiquititas, a mãe é fã do Olho no Olho e a filha é fã de Chiquititas, assim, né? Que situação, né? Mas isso eu acho muito bacana, né? Porque como ator a gente tem que sempre estar se comunicando com as novas gerações também, né? Sim, é verdade. E o lado bom de ter as plataformas é isso, é que você consegue sempre, tanto quem já assistiu, conseguir ir lá e assistir novamente, porque quando a gente gosta do trabalho, né? Às vezes vale a pena ver de novo, né? Ou vale a pena você ir lá e dar uma olhada. Tanto para quem não conhece ainda tem a oportunidade de assistir ali a hora que quiser. Né? Eu acho que esse também é um grande ponto positivo para plataformas, né? Plataformas digitais, que ali nos streams, né? Que ali tá disponível a hora que você puder. Às vezes você, né? Essa possibilidade, né? Dessa nova tecnologia, vamos dizer assim, tem mudado a forma como a gente consome, né, conteúdo. Antigamente era isso, você tinha que ficar ali esperando o horário, né? Você mudava a tua agenda para... Não, vai ter o capítulo, eu não vou perder, vou ficar em casa, né? Era só ali. Depois, quando teve o videocassete, o pessoal já botava para gravar, né? Mas verdade. Hoje em dia você fala, você não se preocupa, você fala, eu vejo a hora que eu quero, né? O que chama on demand, né? O vídeo on demand, né? Em inglês é isso, quando no horário que eu quero, você vai lá e assiste. O que é a tecnologia, né, gente? Quem diria, de repente, há 10 anos atrás ou 15 anos atrás, quem diria que a gente já está passando por uma fase como essa, né? De você ter ali a disponibilidade de
Ok, é no meu tempo, não é mais no tempo, né, da emissora, da empresa. E tanto essas mudanças tecnológicas vão ditando, né, que agora, por exemplo, a Globo já vai começar a fazer novela vertical para celular, né? É mole. Então, mole. É isso, né? As pessoas vão se adequando. Eu gosto muito ainda, por exemplo, da experiência de ir no cinema, né? Eu acho que as coisas dá para conviver né, paralelas, assim. Então, mas eu acho que assim, não se compara você ver algo numa telinha do celular com som do que você tá imerso ali, você vai ver. Para mim ainda eu gosto do conforto de ver em casa e tal, mas tem filmes que eu escolho a dedo e eu quero ver no cinema porque eu quero ter aquela tela enorme. Né? Eu acho que é uma outra experiência. E é a originalidade, né, gente? Não tem jeito. Quem não, né, gostava antes de ir muito no cinema, se programava para ir no cinema, né? Programa, né? Outra coisa, você tá também essa coisa da plateia, né? De você estar junto com as pessoas, porque eu, como ator no teatro, né, você vê acontecer na tua frente de, sei lá, 300, 500, 800 pessoas rirem simultaneamente, chorarem simultaneamente, né? Então, tem um elemento diferente, assim, de você estar numa plateia com outras pessoas e assistindo alguma coisa. A partir, claro, né, se a peça é boa, se o filme é bom, sei lá, depois de 5 minutos, de repente, meio que vira um corpo só, todo mundo ri junto, todo mundo reage junto. É muito interessante isso. É verdade. Há quem diga que é uma energia, né? Às vezes, enfim, a pessoa tá ali e tá recebendo do público aquele carinho imediato. Acho que é uma coisa muito bacana. Deve ser uma experiência, assim, né? Única, né? Singular. Única. Para o ator fazer ao vivo, né? Realmente é uma coisa de você... E quando você faz uma peça longa, você acaba sabendo, você fala, olha, chega esse momento dessa piada, eu sei que todo mundo vai rir. E batata, daí você fala assim, eu consigo provocar uma reação em pessoas que eu nunca vi, que eu não conheço, só com uma expressão e com o texto, assim, e saber que aquilo vai... Ou as pessoas vão rir, ou vão se emocionar. Então, isso que é muito bacana, né, no teatro, assim. É legal. Felipe, e assim... durante a carreira tem algum papel assim que foi o maior desafiador para você? Você lembra de algum personagem assim que realmente te desafiou acima de todos? Olha, bom, tem que juntar, né? Eu acho que eu talvez vou falar mais de TV, né? Para ficar mais, porque tem de teatro também, né? Tem, assim, eu acho que tem desafios diferentes, né? Por exemplo, os Mutantes, né? Fazer o Beto lá, Montenegro. Qual que foi o grande desafio? Fazer mais 600 episódios. Então, fisicamente, é muito cansativo. Você fazer... foram quase 3 anos sem parar. E para quem, né? É aquela coisa, quando a gente assiste pronto na TV, você não tem noção do tempo que leva para fazer, né? A gente passa, né, no mínimo 8 horas, muitas vezes... 14, teve dias na transição da primeira, porque é o seguinte, começou como, né, Caminhos do Coração, uma novela normal, como ela fez tanto sucesso, né, e a gente foi a primeira novela na época que conseguiu bater a novela das 8 da Globo, a Record pediu para que o Thiago Santiago continuasse de algum jeito, falou, cara, dá um jeito, a gente precisa continuar isso aqui. E aí ele foi, então, Caminhos do Coração, Os Mutantes, ele criou como se fosse uma segunda temporada. E então acumulou o final da primeira novela, que geralmente final de novela já é começo de novela e final de novela são as coisas mais difíceis. Depois tem um meio que é, né, aquela voo de cruzeiro um pouco mais tranquilo, mas você tem geralmente muito acontecimentos assim, tanto no começo quanto no final, para atrair o público. O final, então sempre tem coisas difíceis de filmar, cenas complicadas, né? Então juntou o final do Caminhos do Coração com o começo dos Mutantes. Então eu lembro que tiveram 2 dias, que eu acho que um dia eu trabalhei, acho que 18 horas, fui para casa, dormi 2 horas, voltei, trabalhei mais 17 horas do dia seguinte, porque senão eu já não ia pro ar, entendeu? Eu e todo mundo, né? Quer dizer, mas assim... muito puxado, assim. E outra coisa, né? A nossa jornada de trabalho não é só durante a gravação. Porque quando você chega em casa, você ainda tem que decorar as cenas do dia seguinte, né? Então, muitas vezes você tem, sabe, um dia de 30 cenas, 40 cenas, assim. Então, imagina. Caramba.
Caramba. É. Fora a caracterização, que, né, é um tempo também, E né? aí também tinha isso, que o meu personagem especificamente tinha muita cena de ação, uma coisa que eu gosto de fazer, mas também tem uma questão física que cansa mais, né? A gente gravava muito lá num lugar no Rio, chama Restinga da Marambaia, com sol a pino, eu com uma roupa de policial ali. Então, assim, tudo isso faz a gente tem que contabilizar, né, no desafio, vamos dizer assim, né? Então era isso, era comer, dormir, para poder no dia seguinte não tem vida social, não tem, né? É uma dedicação mesmo. E durante quase 3 anos, assim, né? Então foi um desafio disso, de você conseguir manter, né? Se manter saudável, não ficar doente, né? Se manter bem, né? Você tem que... Imagina o personagem principal tá ali e de repente não poder gravar ou não poder, né? Tem. Eu já gravei, eu tô uma vez numa novela A Começar de Novo, que eu peguei um rotavírus lá no Rio, eu fui pro pronto-socorro para, né, tomar soro na veia e tal. Fiquei de cama uns 3 dias até que o pessoal ligou ali e falou assim, cara, a gente precisa gravar de qualquer jeito, porque por isso, senão não vou... E aí me pegaram, eu mal conseguia, sabe, debilitado, daí cheguei lá no set, numa cadeira, assim, mal... E aí, então vamos lá, vamos gravar. Na hora literalmente do gravar, eu fiquei em pé, lá, corta, desmontei assim. Nossa, gente. Mas é isso, porque, né? Faz parte, né, Fê? Faz a vida, né? Assim, acontece, assim, já fiz peça com o braço quebrado, já meu pai faleceu, à noite eu estava na peça fazendo, minha mãe faleceu no dia seguinte eu estava gravando novela, então faz parte das coisas que muitas vezes o público não sabe, né? Que isso faz parte da vida do ator, né? Do trabalho do ator. Então na peça, por exemplo, você tem, sei lá, 500 pessoas que pagaram ali, saíram de casa, e eu, óbvio, tô com a minha dor, tô com mais... Você considera, né? Você tem aquela consideração, né? Eu até teria, por exemplo, uma desculpa, né? E ninguém iria... As pessoas iriam compreender, falar, poxa, o cara, né, acabou de perder um familiar, um ente e tal. Sim. Mas eu acho que, né, também por respeito às pessoas, quando o máximo possível que der, assim, já fiz com febre, o que dá eu faço, assim, mas... né, é isso, a gente também é humano, assim, e eu não lembro, graças a Deus, de nenhum momento que eu deixei de ou fazer uma peça ou de trabalhar nesse quesito. Mas, assim, né, é só para dar um pouquinho para o pessoal, um pouquinho mais de referência a respeito que faz parte da carreira, né? Agora, vamos dizer, em parte técnica, eu acho que... eu fiz uma peça chamada Aula Magna para Stalin no Centro Cultural do Banco do Brasil, né? Fiz também no Rio, a gente foi para o Rio também, e era uma peça, um texto de um diretor, de um autor inglês, o David Pownell, e eu fazia um personagem real, chamado Dmitri Shostakovich, que foi um músico clássico russo do século passado. E essa foi um trabalho bastante de estudo, de laboratório, principalmente porque era uma pessoa que existiu. Então, certo. Eu, né, pesquisei bastante para tentar representar da melhor forma possível, né? Fazer jus assim, a memória. Para quem conhece, quem é da música clássica, o cara é como se fosse um... É um grande ídolo, é o famoso, né? Talvez para o público normal não, né, o nome não lembre, assim, mas se ouvir uma música clássica vai lembrar, que é daquelas músicas conhecidas, assim. Mas enfim, então é isso. E também é muito gostoso, né, o trabalho do ator, essa parte de criação do personagem, né? Eu gosto muito disso, assim, desse momento antes do filme ou antes da novela, né, que você está buscando, né, assim, criando personagem, como que vai ser, como que vai andar, como que vai pensar, como fala, como se veste. Tem um filme mais recente que eu fiz chamado Um Broto Legal, que conta a história da Celi Campelo, né, uma cinebiografia. Está disponível aí nas plataformas. É um filme muito bacana para o pessoal vale a pena, conhecer. né? A Celi Campelo foi a primeira
popstar do Brasil, vamos dizer assim, né? Na Jovem Guarda, nos anos 60, ela foi muito famosa no Brasil. Se juntasse, sei lá, a Anitta e a Ivete Sangalo, assim, era mais ou menos a Celi Campelo, né? Na época. E nesse filme eu faço o dono da gravadora, que era uma pessoa que existiu também. E, enfim, um filme de época, e foi muito divertido ter feito também. Então, isso, né? Estudar, compor. E eu não tinha documentação né, do senhor Gurzoni, né? Do dono da gravadora. Mas tinha alguns relatos assim que eu fui, mas eu não tinha nada que eu pudesse ouvir ou ver como ele era, mas eu compus o personagem de uma forma que depois eu recebi mensagem da neta que era a Celi Campelo, ela tinha um irmão que era o Tony Campelo, né? Certo. E eu recebi uma mensagem dela no Instagram, falou assim, poxa, meu pai falou que ele se emocionou porque falou que você era igual ao personagem. E eu falei assim, eu não sei, eu não vi ele, mas assim, sabe essa questão de você buscar e da criatividade. E você se entregar, né? Então, para mim, foi muito bacana esse feedback, né? Assim, dele fala, poxa, quem conviveu com ele, né? Com o real doutor, né? O doutor Gurzoni, o senhor Gurzoni lá, me elogiou, falou assim, poxa, eu me lembrei, parecia que eu estava vendo ali a minha história e lembrei de você, né? Você representando... Então, tem essas coisas também do trabalho do ator que a gente vai tentando recriar, né, um pouco da vida e da história, assim. Que legal. Olha, Felipe, eu falei para você que está em casa, falei que tinha muita história para contar e realmente temos muita história para contar. Só que antes, Fê, eu quero te fazer um convite. O convite que eu vou fazer para você é para você experimentar um dos melhores bolos de cenoura que você já viu na vida. Eu gosto de bolo de cenoura. Bolo de cenoura, o brasileiro gosta do bolo de cenoura, né, gente? Então, para você que já acompanha o nosso podcast, vocês já sabem que eu vou falar de quem? Da Brownie Cake. A Brownie Cake é uma confeitaria artesanal que tem aqui em São Paulo, 2 lojas físicas, uma aqui na Vila Formosa e outra na Penha. A Érica e as meninas que trabalham lá são super queridas. Você vê pelo gosto, pela aparência que elas fazem tudo com muito amor, com muita dedicação. Então já tá aqui o Instagram para vocês seguirem lá, conferir as novidades. Eles estão sempre criando, @confeitaria_brownie cake. Eles entregam, é tudo muito gostoso, uma delícia. Então eu vou convidar a Dani e a Damile para trazer para nós, por favor. Primeiro sirvam o meu convidado Felipe Fogosi aqui. Fê, sério. Aqui tem um pedaço de bolo de cenoura para você com chocolate e uma bolachinha assada, que é uma delícia. Obrigado, Dani. Olha, nossas meninas são maravilhosas. E olha só, gente, a Érica tá sempre criando nos stories, nos status, eles estão sempre colocando lá as novidades para vocês, pra galera acompanhar. Então, faço questão de que você siga lá, dá um confere lá, @confeitaria_brownie cake. Eles entregam aqui em toda São Paulo e com certeza se você for lá, você vai conferir um ambiente super aconchegante, super delicioso de ficar. E lá não tem só bolo, nem doces, não. Tem salgado, tem bebidas, aquele café gostoso. Vale a pena você conferir com a sua família, tá? Só que a Érica, ela é muito querida. Então, assim, ela tem muita consideração pelos nossos convidados. Além desse bolinho, ela mandou uma lembrancinha pra você levar pra sua casa. Legal. Então a Dani vai trazer aqui pra nós, por favor. Olha que delicadeza, cara. Pô, muito obrigado. Vocês querem me engordar, né? Não é, Fê, fala a verdade, né? Obrigado. Não é muito bonito? Obrigado. Não, lindo, né? Deve estar... Eu provei aqui, uma delícia. Uma delícia, né? Um recheio de chocolate, a calda, muito bom. Não é? Pois é, por isso que Obrigado, eu falo pra você. Érica, tá aí, ó, o presente entregue pro nosso convidado, Felipe Fogosi, tá? E você que tá assistindo o nosso podcast, seja da sua casa, do celular, do iPad, do notebook, não importa. Pega o Instagram agora e dá um confere lá, @confeitaria_brownie cake. Ali você já vai ver as novidades que elas colocaram, que elas postaram nas últimas horas, e você vai ver como é bom. Que delícia, gente, sério. Eu vou pegar um pedacinho aqui e vou continuar falando de boca cheia, Fê, porque, poxa, eu não posso fazer essa desfeita, né? É muito bom. Muito bom mesmo, gente. Então já fica a dica pra você que tá aí assistindo, tá? Confeitaria_brownie cake. Érica, muito obrigado, meninas, muito obrigado. Pode ter certeza que aqui o Brasil tá vendo, tá? Bom, vamos seguir, Fê? Vamos. Nós temos um quadro no nosso podcast. Olha, eu como, tá vendo? Aí fico passando vergonha. Com a Dani Paraguaçu, que se chama Do Brás por Brasil Tá Vendo. A Dani, ela é ousada. Sabe aquela pessoa assim que ela não tem vergonha de nada, ela vai em todos os lugares, se enfia tudo quanto é buraco? É ela. Ela foi algumas pessoas que, claro, conhecem o seu trabalho, como eu falei, o Brasil conhece e ama com certeza. E essas pessoas fizeram algumas perguntas pra você. Tá joia. Tá, então eu vou pedir, Diegão, por favor, roda aqui do Brás pro Brasil, tá vendo? Que a gente vai fazer uma viagem até o Brás lá pra conferir as perguntas que a Dani aprontou pro nosso amigo aqui, Felipe Fogosi. Então, Dani, é com você.
Brás para o Brasil com Dani Paraguaçu. Felipe Fogosi está nos nossos estúdios, hein? Aguardando saber o que as meninas aqui no Brás têm para saber dele, curiosidades. E aí, Felipe, tá preparado? Porque eu tô, hein? Então vem comigo. Felipe, estou aqui com a Júlia e ela tem uma pergunta, hein? Bora lá saber. Bom, eu vou fazer uma pergunta que o Brasil inteiro quer saber, Felipe. Você tem algum projeto para você poder voltar para as telas? E será que ele vai voltar como mocinho ou como vilão da história? Ah, eu queria ver ele de vilão, porque de mocinho a gente já tá acostumado, né? Bastante papel. O Brasil tá vendo, hein? Conta aí. Seu nome? Karen. Toma, Karen, toma. Toma, Karen, toma. Vamos ao que interessa. Qual é a sua pergunta para o Felipe? Então, Felipe, eu acho que o Brasil inteiro tá querendo saber se você já tem algum reality em mente. Você já participou de uns aí um tempinho atrás. Qual que é o próximo? E aí, Felipe, será que você vai aceitar novos desafios em reality? Novas experiências. Então bora, porque o Brasil tá vendo. O Brasil tá vendo. Eita, eu falo pra você, a Dani é terrível. Ela fala mesmo, ela pergunta e a galera quer saber, Fê. Muito bacana. Não é? Dani, um beijo pra você. Então vamos à primeira pergunta do nosso convidado aqui. Fê, já tem aí algum projeto pra TV? Eu tenho trabalhado bastante com cinema, né, nos últimos anos, assim. Eu tenho basicamente feito um filme por ano, assim, né? Ano passado eu lancei um filme que eu escrevi, chamado Rodeio Rock, que está na Netflix, o pessoal pode conferir, né, com o Lucas Lu, com a Carla Dias, é uma comédia romântica musical, e para mim é uma super realização, porque é, né, o meu primeiro filme que eu escrevi, que foi produzido, né? Que legal, gente. Tá em outras plataformas também, o pessoal pode assistir. Esse ano estreou um filme da Brasil Paralelo chamado Oficina do Diabo, que eu faço como ator. Eu acabei de rodar um filme no Rio, né? Eu vi. Chamado Ignição da Alma, que provavelmente vai ser lançado ano que vem, né? Um filme muito bacana também. E vou rodar um outro filme agora no final do mês e durante novembro, né? Também acredito para o ano que vem, né? Então, assim, novela, por enquanto, eu não tenho nenhuma projeção para fazer novela, assim. Pode ser, eu gosto muito de fazer novela, né? Enfim, já sempre fiz novela, mas eu tenho focado um pouco mais no cinema por enquanto, assim, né? Aí, só que ela continua a pergunta falando assim, mocinho ou vilão? Então, eu tenho feito no Rodeio Rock, né? Eu escrevi um vilão para mim. Olha! Então, eu faço o vilão da história. No Oficina do Diabo eu faço também, não é bem o vilão, mas assim, né? não é mocinho, né? É um cara meio estranho, assim. Fiquei curioso agora. Deixar uma pulga na orelha para as pessoas conferirem, né? O pessoal conferir. Agora, esses dois filmes são mais mocinhos, assim. Ele tem cara de mocinho, né, gente? Ele tem cara de mocinho, mas é bom fazer o vilão, às vezes também por isso. Você fala, tem cara de mocinho, e daí faz o vilão, assim, como é que vai sair, com a né? expectativa, assim, né? Tá certo. Bacana. E a outra pergunta é sobre reality show. Sim. Né? Eu fiz a Fazenda, né, em 2012, né? Aquela edição que teve a Gretchen, teve a Nicole Balls. Foi bem bacana, assim. A Viviane Araújo ganhou, eu fui vice-campeão, né? Fiz também reality de culinária. Tem um reality no GNT, que de vez em quando também reprisa, que é o Que Maravilha, a aula de cozinha, que foi bem divertido fazer também, né? Então, assim, eu acho legal o reality, principalmente quando ele envolve algum talento, alguma coisa, sabe assim? No caso, por exemplo, de culinária, né? Uhum. Então, eu gosto como espectador de ver alguma coisa ou de aventura, ou de... Sabe assim? Sei. Então, eu faria novamente, eu acho um formato bacana, mas... de preferência alguma coisa que envolvesse algum talento, alguma coisa que eu tenho que aprender, eu acho mais interessante do que ficar só em coisa de fofoca, assim, sabe? Uhum. Isso eu acho que não me interessa, assim, sabe? Agora, se for alguma coisa que tem uma habilidade, você tem que, né, um desafio, alguma coisa assim, eu acho mais legal.
Inclusive, você comentou que você fez A Fazenda. Cara, A Fazenda é um reality um pouco diferente porque ali você não fica ocioso. Sim, né? Inclusive, nós estamos vendo algumas imagens aqui do Felipe que, olha... O que foi bom pra mim, porque eu acho que também é bem desgastante, né? 3 meses, lá 24 horas por dia... mas tinha essa coisa de você ter que trabalhar, né? A gente trabalhava mesmo, né? O pessoal também em casa acho que não tem noção do... Então era acordar, né, bem cedinho antes do sol nascer e ir lá cuidar dos animais, né? Limpar curral. Na própria no programa ela veio pedir desculpa porque era isso, eu lidava com as pessoas e não ficava... não, vamos falar aqui escondido, vamos falar. Então, quando vieram me falar, eu direto ia falar com a pessoa, entendeu? Eu falei assim, tem algum problema? Vamos acertar, porque eu não gosto de diz que me diz, diz que me diz, assim, sabe? Então, e é isso, eu sempre tratei ela bem, depois ela veio, né? E a gente fez as pazes, e eu gosto da Nicole, assim, enfim. Mas é esse tipo de coisa que... nesse tipo de programa, muitas vezes é o que as pessoas querem ver, assim, sabe? E que, tipo, pra mim não faz sentido. Não acrescenta, digamos assim, eu acho né? que não acrescenta, assim, né? E assim, na Fazenda, mesmo você com essa sua personalidade, com esse seu jeito, sabe? Um homem brando, inteligente, mas você não foi um personagem, tipo, anulado. Você jogou e você viveu lá dentro da Fazenda, né, Fê? Você foi um personagem, digamos que até emblemático. Olha, eu não sei, assim, essa questão de jogar, eu acho que é isso, assim, o que eu fazia... O que o meu jogo era, por exemplo, era prova, assim, quando tinha... Eu queria ganhar, né? Já que a gente vai brincar, vamos aqui jogar, eu vou jogar para ganhar na prova, né? Mas, assim, na parte interna, eu não queria me dar bem com todo mundo, porque fala assim, poxa, a gente tá trabalhando aqui, não tem... né? A maioria das pessoas eu não conhecia antes, eu não tinha nem porquê ter nenhum tipo de atrito, né? Mas daí essas coisas, quando começam a querer gerar dentro, né? Então, logo no começo eu entendi, assim, quando vinha alguém querer, tipo, me envenenar, falar assim, tá falando, eu saía, sabe? Falava, não, deixa, entendeu? Porque não vai acrescentar em nada. Mas também tem, né? Todo mundo é humano, tem momentos que às vezes você é pego de surpresa, você não tá tão... Você tá, sei lá... Você tá desarmado. Você tá desarmado, você tá cansado fisicamente, alguma coisa, de repente alguém vem te dizer, né? Dar uma fofoca e tal, e você reage mal, entendeu? Mal no sentido assim, por exemplo, se eu tivesse em outro momento, eu acho que eu nem iria ter falado com a Nicole, entendeu? Eu ia falar, deixa pra lá, entendeu? Porque, de novo, né? Mas, de novo, né? Não foi nada também. Eu só fui falar pra ela, falei, Nicole, você veio falar mal de mim quando eu sou teu amigo? Poxa, né? Foi esse tipo de coisa de tirar satisfação, assim, de falar, né? Por que né? Eu achei que você... Qual que é o problema? Basicamente foi isso, assim, né? E tanto que depois ela... Reconheceu, né? Assim, né? Mas, enfim, é essa coisa de que eu, particularmente... Não me interessa, assim, né? Por exemplo, num convite de um reality. Eu acho interessante o formato. Eu gosto, por exemplo, sei lá, MasterChef, entendeu? Tudo que tem alguma coisa de aprendizado. De aprendizado, né? Vai mostrar algum talento, alguma coisa assim. Eu acho bacana, assim. Assim, faz um tempinho já que você fez a Fazenda, já faz um bom tempo, mas eu queria saber de você o seguinte. Você consegue lembrar cada momento que você teve lá dentro? Cada momento, não sei, né? Porque... Foram muito tempo, né? Foram 3 meses, né? Mas assim, eu lembro os momentos pontuais, assim, né? Os momentos mais... Que também, às vezes, é o mais importante para mim, que não necessariamente seja para o público, né? Mas, por exemplo, eu lembro do fato de eu ter ganhado um carro lá, que foi um milagre, assim, né? Que não tem outra palavra para descrever, assim, né? Então... Tem coisas que é isso, né? Todo trabalho você está aprendendo, né? Seja um reality show, a gente pode aprender em tudo, né? Então, assim, tem coisas que eu não me arrependo de ter feito, assim, eu acho que é muito de como você se conduz, né?
é uma forma também das pessoas te conhecerem mais pessoalmente, porque hoje em dia com rede social, se você, tudo bem, você tem o teu perfil, você posta mais, é mais fácil das pessoas, do público te conhecer mais, né? Sim. Antigamente, né, era só Contigo, Capricho, né? Era inacessível praticamente. Ou, né? ou quando você ia no Faustão, na Xuxa, que era 5 minutos, que você podia falar, porque senão as pessoas te viam no O papel, personagem. no personagem, não era você falando, né? Então, tinha uma distância maior, né, entre o artista e o público, né? Hoje em dia, com as redes sociais, é mais próximo, né? Sim, sim. Mas nessa época ainda, 2012, né, ainda a rede social não estava tão forte assim, então foi uma forma legal das pessoas, pelo menos no meu caso, eu fui o que eu sou, né? Aham. Claro, você sabe que você está sendo filmado e tal, mas eu não... Né, O confinamento não mexeu muito assim com a sua mente, com o seu psicológico? Não, a coisa é você isso, você tá num ambiente artificial 24 horas por dia, longe da tua família, longe dos teus amigos, tendo que ter, no meu caso, muito jogo de cintura, porque, por exemplo, sexta-feira era festa e muita gente, né, ia Sim. beber, daí eu ficava lá cuidando, vários momentos que eu fiquei cuidando do pessoal ali que exagerava um pouco, assim, né, então, mas faz parte, né? Cara, mas eu vou falar, Fê. Foi legal a sua participação. E você pegou um elenco, assim, bem intenso, né? Nós tivemos ali Nicole Baus, como a gente falou, Viviane Araújo, Gretchen, Léo Áquila, né? sim. Simone Sampaio. Até o Capela estava nessa Capela, edição, né? pô, me diverti muito com o Capela. Vavá. Foi divertido. Silvinho Blau Blau, foi divertido. Né? Então, é um elenco que, assim, muita gente conhece, né? Era um elenco conhecido. Então, e entra aquilo que você falou. A galera ali tem a oportunidade de conhecer o lado humano daquela pessoa. Ou não, né? Ou tem gente que entra achando que vai criar um personagem eu vou agradar o público, mas você não consegue Sustentar muito tempo, horas, né? sustentar durante muito tempo, né? Então, por isso que eu acho que a melhor, se você for pensar como estratégia, é ser o que você é, entendeu? Né? Óbvio. Você não vai fazer, talvez, o que você faz em casa, você não vai ficar pelado, você não, né? Você vai ser o mínimo educado ali, mas a melhor coisa é você ser o que você é, porque, né? Você sabe que, assim, Fê, a gente recebe aqui muitos ex-participantes, tanto da Fazenda, Big Brother, A Grande Conquista e tudo mais, Power Couple. E, assim, a gente às vezes vê a pessoa lá dentro, você vê que a pessoa sofre, que a pessoa chora, que a pessoa se desespera e briga e humilha e se humilha. Só que quando ela chega aqui, uma das primeiras perguntas que eu faço é: você voltaria? Ela responde com louvor, ela responde com propriedade. Claro, amanhã se me chamarem. Sim. E isso é muito louco, porque você fala, caramba, eu quase chorei vendo a situação daquela pessoa dentro do reality e ela me chega aqui e fala, volto amanhã se a emissora me chamar. Eu não sei, eu acho isso estranho, por exemplo, logo depois que encerra, né, na Casa da Fazenda, que foi a minha experiência, né, a semana seguinte você passa toda dando entrevista na Record, né, tem vários programas da Record, você vai basicamente... E teve gente, eu não vou falar quem, mas assim, que eu convivi lá, né, durante a Fazenda, que quando, né, e eu fiquei até o último dia, né, então o meu primeiro contato foi essa batelada de entrevistas depois, né, que eu fui, era uma outra pessoa, quase que reconhecia, eu falei assim, caramba, Cadê essa pessoa? Eu achava que era a mesma pessoa que eu tinha conhecido lá durante a Fazenda, então eu vi que na verdade ela foi um personagem que a pessoa estava tentando representar na Fazenda e que fora era diferente, entendeu? Então, para mim, foi uma surpresa, assim, né? O E Brasil eu tá acho vendo. que... Eu não sei, né? Eu acho que você não engana as pessoas percebem, né? Assim, então... Enfim, né? Cada um, né? Cada um, exatamente. E assim, eu acho que hoje em dia, não sei se foi da pandemia pra cá, mas assim, os reality shows ficaram mais fortes, né? E também tem a questão da rede social, né? Que também a pessoa vota pela rede social, né? Então assim, eu acho que de um tempo pra cá, muita gente quer entrar no reality, muita gente quer participar, e às vezes você vê que não é nem pelo prêmio, porque tem muita gente ali que tem uma condição financeira até boa. É que o reality também virou, às vezes, uma forma da pessoa se lançar numa carreira, né? De uns anos pra cá já tem isso, né? A pessoa... porque você tem alguns casos de sucesso, como a Sabrina Sato, né? Você tem a Grazi Massafera, né? Sim. Então, às vezes a pessoa... Ela fala, talvez é uma oportunidade de eu, né, começar uma carreira, né? Sim. Então, o que eu falo, né? Voltando àquela coisa assim, se a pessoa objetiva é ser só famoso, né? Talvez
Dê né? certo. Dê certo, assim, né? Uhum. Que, agora, no caso, falando a respeito de ator, o trabalho de ator, assim, não é o melhor, não necessariamente é o caminho, né? O caminho... Né? No começo, né? O caminho assim. é outro, né? É isso. Você falou no começo, vamos estudar, vamos procurar, né? Procurar estar ali dentro do ambiente, porque, né, o ator, o cantor, enfim, ele tem um lado humano, mas eu acho que o sucesso dele... o sucesso é consequência do teu trabalho, né? Uhum. Assim, se você, né, tem talento, trabalha e... Aí, provavelmente, você vai ter projeção, você vai ter, né? Então, às vezes, é essa troca de prioridade, né? Fala assim, não, eu quero ser... O negócio é fama, é ser famoso. E que muitas vezes é um engano, assim. Um tiro no pé, porque também tem um preço que se paga também com isso, entendeu? Então, às vezes é aquilo, né? É aquela coisa, saiba bem aquilo que você pede, né? Porque... ó, tá vendo? Mais uma dica aqui do nosso querido Felipe Fogosi. Mas, bom... Vamos continuar com o nosso quadro do Brás pro Brasil Tá Vendo, porque a Dani foi lá e tem mais perguntas para você. Inclusive, você que está assistindo aqui no nosso podcast, se você quiser fazer alguma pergunta pro Fê, manda aqui no nosso direct ou no Instagram, Pode o Brasil Tá Vendo, que depois a gente encaminha para ele. Assim que ele responder, eu mando para vocês, eu coloco aqui para vocês, tá bom? E a gente vai saber tudo o que vocês querem saber, tá? Então, Dani aí do Brás é com você. Bora com mais pergunta? Agora estou aqui com a Andri. Andri, conta aí, qual é a sua pergunta? Felipe, além de você ser lindo e maravilhoso, um beijo. Eu queria saber qual foi a novela que você mais amou de atuar. Boa pergunta, hein? E eu vou ficando por aqui. E o Brasil tá vendo! Boa essa pergunta, né? Ó, recebeu até um elogio, nosso querido Felipe Fogosi, tá vendo aí, ó? Obrigado, um beijo para ela também, André, né? Olha, essas perguntas são tão difíceis, assim, porque... A novela também envolve, né, um monte de coisa, não só o sucesso que ela faz, mas as pessoas com que você está fazendo. Às vezes é tão gostoso, né, o ambiente, porque é isso, uma novela você tem ali, sei lá, 10 meses, né? Ou no caso 3 anos, como Os Mutantes, mas você vai trabalhar com aquele grupo de pessoas ali e é um tempo determinado, depois vai acabar e vai ficar as lembranças, né? Mas às vezes rola uma sinergia tão legal, tão bacana, que é muito prazeroso, né? O convívio, você vai, sabe, a gente que você vai, né? Às vezes você acaba até se envolvendo, né? Eu já namorei atrizes que eu conheci, né, na novela, enfim... Então, e também tem isso, né? As novelas que impactam, que, por exemplo, Olho no Olho, volta e meia eu encontro um jovem de 30 e poucos anos que chama Aleph por causa da novela. Olha. Então eu falo, poxa, eu fiz um papel que tem um monte de Aleph no Brasil que eu sei que a mãe deu o nome porque assistia a novela, que não é um nome, né, comum aqui, né? Uhum. E depois, né, o pessoal oposta, fala, pô, né, eu chamo Aleph por causa da novela e tal. Então, eu falo, caramba, né? Marcou uma geração, né? Porque para dar o nome de um personagem que eu fiz, assim, porque marcou uma coisa na memória, né? Do brasileiro, assim, né? Ou, por exemplo, dos Mutantes, né? Muita gente, nossa, né? Eu cresci vendo os Mutantes, sou fã dos Mutantes, o Beto Montenegro e tal. E Chiquititas também. Então, assim, né? Você tem outra gente que lembra do Explode Coração, que fazia, né, um cigano lá, o Vladimir, outros, enfim, né? Principalmente quando você é mais jovem, quando você é criança, você vê a novela, aquilo te impacta mais. Eu lembro como as novelas que eu cresci assistindo, né? Nós então, também, né? Da Mili, tem você isso. marca, né? Quando você é mais jovem, assim, né? Então, eu dou muita importância a isso, saber que eu tenho um lugarzinho ali na memória da pessoa, né? Que em algum momento ela cresceu vendo, aquilo marcou. Então, eu vejo muito por isso, assim, né? Pela resposta das pessoas. Então, é difícil eu dizer, assim, uma preferida, porque... Todas tiveram um papel importante na sua vida, né? Todas tiveram. Na verdade, todo trabalho, assim, né? E é isso, né? A gente também se dedica, né? Você quer fazer o melhor, né? Você quer... No fundo é isso, né? Emocionar
estabelecer, né, um vínculo ali com o leitor, né, no caso agora, inclusive aproveitar, trouxe um dos meus quadrinhos para você de presente também, né? Caramba, gente, não, por favor, olha aqui, Brasil. Caramba, muito obrigado, ó. Imagina. A gente vai falar sobre isso. Eu quero que você fale muito sobre isso, Felipe, porque eu tô acompanhando, eu sei que é um trabalho que você já faz há bastante tempo, né? E eu tenho, assim, uma admiração muito grande. Conheço o seu trabalho, mas eu quero que você fale sobre isso. Só que antes da gente ir para esse assunto, eu preciso voltar com a Dani lá no Brás, que ela tem um recado muito importante para quem está assistindo o nosso podcast. A Dani, além dela ser ousada, dela ser atrevida, entrona, ela também traz dicas muito legais para quem assiste o nosso podcast. E ela vem com mais uma dica, super dica aí do Brás. Então, Dani, por favor, fala com a gente. Hoje estou aqui na Alice Calçados. Wagninho, aqui tem calçados lindíssimos, infantil e adulto também. Vamos lá? Vem conferir comigo. Olha só o que temos aqui, moda infantil, gente. Esse aqui é o segmento em moda feminina. E tem também um segmento em moda masculina. Deixa eu lembrar vocês que aqui tem uma variedade muito grande no segmento moda feminina adulto, gente. Sandália, tem ortopédica, a gente tem tênis, uma variedade muito grande. E deixa eu lembrar também que eles enviam para todo o Brasil. E eu vou ficando por aqui e o Brasil tá vendo. Ei, Dani, sempre com dicas super valiosas. Eu falo pra você, gente. Olha, a Dani, ela fuça o Brás e ela encontra os produtos que, assim, acima da média que a galera conhece. Então, ó, quero mandar um abraço pro Alê e pra Zoraide, da Alice Calçados. E que novidade incrível, eles entregam pra todo o Brasil, gente. Então, vocês estão esperando o quê? O Instagram deles tá aqui, ó. Já entra lá na rede social, já confere os produtos sensacionais que a Dani apresentou ali e muito mais que você vai encontrar na loja Alice Calçados. Claro que é muito bom, porque vem do Brás, né? O Brás tá com a gente sempre porque aqui o Brasil tá vendo. Beijo, Dani. Muito obrigado, gente. Voltando aqui o assunto com o meu querido convidado Felipe Fogosi. Fê, esse trabalho aqui não é novo, você já faz esse trabalho há um tempo. Tem 10 anos já que eu comecei a pegar os meus roteiros de cinema e adaptar para quadrinho. Para quem não lê, nunca leu quadrinho, é igual ver um filme, igual ver um seriado, né? Inclusive, esse que eu te trouxe, o Lambo, é o que eu lancei ano passado, é para todas as idades, né? Eu falo, é tipo o desenho da Pixar que o adulto e a criança podem curtir juntos. Então, hoje em dia, para a criança que só está na tela, né? A gente estamos prestes aí o Dia das Crianças, se você quiser dar um presentão para estimular a leitura nos teus filhos. Tem o Prédio, que é o que eu lancei esse ano, que são os dois, vamos dizer que são para todas as idades. E eu já lancei 8, né? E os outros 6 já são mais para adolescente e para adulto, né? Certo. Então tem o meu site, que é felipefogose.com. O pessoal pode conhecer as histórias, pode ver as artes, que eu contrato artistas da melhor qualidade, assim, para fazer as artes. Esse, por exemplo, tem trilha sonora no Spotify para você ouvir as músicas enquanto lê. Cara, que novidade incrível! Cria a sensação de você estar vendo um filme mesmo, assim. Olha isso, gente, que da hora! Então, é isso, né? No caso do Lambo, é uma homenagem à importância que os animais, os pets têm nas nossas vidas, né? Para quem gosta de cachorro, de gatinho, de animal, vai se emocionar, vai se divertir demais. E é um trabalho que eu faço com muito carinho, porque como ator eu ajudo a contar as histórias de quem escreve, né? Aí são as minhas histórias, né? Então, eu sei que quem tiver curiosidade entra no meu Instagram, eu sempre coloco ali o link, os directs que as pessoas que já leram me mandam. Sim. Falam assim, olha, me emocionei, eu me diverti. E são muitos, viu, gente? Inclusive você que ainda não segue o Felipe, dá uma olhada lá. @Felipe Fogosi. Felipe Fogosi. Felipe Fogosi, dá uma olhada lá que vocês vão ver o termômetro, digamos assim, né? Sim. Porque a resposta do público acaba se tornando um termômetro, né? Sim, e é o que me motiva aí já, né, nesses anos a continuar escrevendo. Eu estou produzindo já o 9º, né, para lançar no que vem. E é um trabalho que me deixa muito orgulhoso e muito feliz, assim. O justo olha pela vida dos seus animais, porém as entranhas dos ímpios são cruéis. Cara, provérbio sensacional. Exato. Né? Provérbios 12 e 10. A gente deve cuidar dos animaizinhos, né? A gente deve ter amor por eles, né? Cara, parabéns, Fê, parabéns mesmo. Eu acredito que, assim, muita gente vai aderir. Quem não sabia, com certeza, a partir de agora vai saber, porque aqui o Brasil tá vendo e vai ter a oportunidade de conhecer mais desse seu trabalho, que talvez a galera ainda não conheça e com certeza vai amar, de verdade. Eu vou te falar uma coisa,
Tem aquele ditado que fala assim, tudo que é bom dura pouco. O nosso episódio tá chegando ao fim. Ah, que bacana. Mas eu vou te falar que, assim, passou tão rápido, né? E pela trajetória do Felipe, a gente sabe que tem muito mais para contar. Então, fica aqui já um convite para uma parte 2, né? Se vocês até apoiam essa causa, pode colocar aqui, né? Felipe, parte 2, que a gente traz ele novamente para contar uma segunda parte, se divertir bastante e a gente aprender, porque esse cara tem muito a ensinar para nós, né? Logo no começo ele já deu aquelas dicas de como você ser um bom profissional, as experiências que ele contou aqui, que ele compartilhou com a gente aqui, que não foi nada, que nem a gente tava falando, não é vazio, né? Às vezes a pessoa... Infelizmente, tem muita gente que tem um conteúdo vazio. Esse cara aqui não, gente. Eu sou bem sincero pra vocês. Ele chegou aqui com uma energia muito boa, entregou aqui tudo com muita inteligência, educação e carinho que é, né, de uma pessoa que só tem isso pra entregar, né? Coisas boas. Quero te agradecer, Obrigado, Fê. eu que muito agradeço. obrigado. De verdade, Obrigado. de coração, tá? Você foi muito... Olha, foi muito legal te receber aqui, tá bom? As portas do nosso podcast estão sempre abertas para você, tá? A hora que quiser voltar, você vai ser sempre bem-vindo. E eu fiquei muito feliz de conhecer um pouco mais do seu trabalho e te conhecer pessoalmente. Eu que agradeço, muito obrigado. Obrigado. Olha, eu preciso só que a gente mande um abraço, Felipe, pro nosso diretor Ale Camargo, que ele não pôde estar aqui. Se você puder mandar um abraço para ele, pelo amor de Deus, senão ele me mata. Ale Camargo. Ale, um abração para você. É ele que ajuda a gente aqui, auxilia a gente aqui nesse trabalho que está crescendo a cada dia. Graças a Deus e graças a você que está assistindo aqui. Então, quero encerrar o nosso episódio de hoje agradecendo vocês de coração. Muito obrigado por você estar se inscrevendo aqui no nosso canal. Como eu falei no começo, muita gente tem compartilhado o link, muita gente tem participado, comentado, curtido. Fica a dica aqui para você que ainda não está inscrito, é só você se inscrever aqui no nosso canal. Clica aqui, ó, inscreva-se. Pode o Brasil Tá Vendo? Você vai fazer parte do nosso projeto crescer junto com a gente, que graças a Deus tem crescido a cada dia. Quero chamar as meninas aqui. Vem cá, Dani, fazendo um favor, da Mili. Gente, ó, antes da gente encerrar, se você precisa de uma pessoa para tirar aquelas fotos top do seu casamento, do seu chá de bebê, do nascimento do bebê, enfim, do evento que for, tá aqui, ó, Damile Fotografia. Essa aqui que é responsável lá no nosso Instagram por aquele trabalho maravilhoso que tem lá. E claro, se você quiser fazer uma parceria com a gente, uma parceria aí no Brasil, no mundo, é a Dani Paraguaçu. Dicas da Dani. Inclusive, a Dani tá virando uma personalidade aí, ó, que logo ela vai ter que sentar aqui para ser entrevistada, porque ela e a Patrícia Bravanel estão assim, ó, amiguíssimas. Gente, não é? Gente, muito obrigado. Deus abençoe vocês. Deus abençoe cada vez mais o seu trabalho. Felipe, obrigado. Muito obrigado, porque aqui o quê? Brasil Tá Vendo. Até mais, pessoal. Semana que vem, hein? Tamo junto.